Queridos, eu espero que todos estejam me escutando muito bem. Se você, por acaso, não está me escutando bem, você pode mandar uma mensagem no nosso chat do YouTube, e aí os meninos dão uma corrigida no som. Eu creio que hoje o som já ficou bem melhor do que estava. Em nome de Jesus, a gente pode consertar alguns problemas, alguns erros que estávamos tendo aqui, e creio que hoje o som já ficou bem melhor do que estava no nosso último culto. E também, se você, de qualquer forma, estiver tendo algum problema para me escutar, se o som estiver cortando ou tiver qualquer problema, você pode mandar uma mensagem e nós vamos trabalhar para corrigir aqui, para que você possa escutar a mensagem por completo e para que você seja edificado nessa noite através dessa palavra, através desse culto, amém? Você é muito bem-vindo, você que está conosco hoje, muito obrigado. O irmão veio trazer uma aguinha para mim aqui. Como eu disse, é bom tomar uma aguinha para não ficar com a garganta seca e começar a tossir na transmissão, que se começar a tossir na transmissão, o pessoal até desliga o YouTube, né, por causa do risco. Eu gostaria de compartilhar com você, que está em casa, uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 7. Desculpa, Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Você que não está com a sua Bíblia preparada, nós vamos passar o texto aí também para você na tela, e você pode acompanhar lendo na tela aí o texto que nós vamos ler hoje. Marcos, capítulo 7, versículo 24. Marcos, capítulo 7, versículo 24. Eu dou um tempinho sempre, porque tem os irmãos que ficam aqui, eles têm que achar na Bíblia mesmo, né? Eles não podem acompanhar na tela, porque eles estão vendo ao vivo. Então, aí já, vocês também estão vendo ao vivo, só que pelo YouTube aqui é ao vivo presencial, né? Diferente. É um outro tipo de ao vivo. Então, Marcos capítulo 7, versículo 24, é uma história bem conhecida, que é a história da mulher Cirofenícia. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir por essa palavra, que essa palavra entre nos nossos corações, nas nossas mentes agora, que nós sejamos edificados pelo poder da Tua palavra e que aprendamos a partir dessa palavra nessa noite, para o momento que vivemos na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho e também para o momento que vivemos como igreja, que essa palavra seja do Senhor para o nosso coração e para a nossa igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui nós vemos como eu disse, é uma história, eu diria, bastante conhecida já de muitos irmãos. É uma história que é, inclusive, um pouco diferente e até, eu diria, me fugiu a palavra agora, mas gera muita discussão. Quando algo gera muita discussão, polêmico, exatamente. Muito obrigado, Karine. Né? Uma história polêmica, né? Porque alguns dizem: puxa vida, Jesus chamou a mulher de cachorro, né? Pior do que isso, né? Ele não chamou de cachorro, né? Chamou de cachorra, né? É que para nós no Brasil chamar de cachorra é um xingamento muito pesado, né? Muito pesado mesmo. Então, mas nós vamos ver o que esse texto aí tem para nós hoje, amém? Esse texto ele está num contexto muito interessante, e nós precisamos olhar para o contexto inteiro e entender algumas coisas do contexto como um todo, para nós percebermos o que na verdade está acontecendo de uma forma mais ampla nesse texto da mulher samaritana. O que está acontecendo aqui, Jesus, no capítulo 7, se a gente lê o capítulo 7 como um todo, Jesus ele está tendo Jesus começou a ficar muito famoso, a fama dele se espalhou por todos os lugares,
né, Jesus expulsava demônios, como a gente viu no culto domingo, né, aquele texto onde Jesus chega em Cafarnaum e expulsa um demônio, né, de um homem que estava na sinagoga. Então ele vai na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro, e as pessoas começam a trazer multidões até a casa de Pedro para serem curados, para serem libertos, e começa a acontecer, né, um negócio naquela cidade. Todo mundo começa a falar de Jesus, a fama de Jesus se espalha rapidamente. E agora, essa fama de Jesus, ela chega até Jerusalém. E Jerusalém ficava distante, muito distante, né, da Galileia, onde Jesus morava, onde a família de Jesus morava e onde aconteceu o ministério, principalmente o ministério de Jesus, né, na região da Galileia. Mas lá em Jerusalém eles ficaram sabendo que lá na Galileia tinha alguém que estava fazendo um negócio diferente. E Jesus já tinha, inclusive, tido alguns problemas com alguns mestres da lei lá da região da Galileia. Então, o que os mestres da lei e os fariseus lá de Jerusalém fazem? Eles criam uma comissão para ir até a Galileia para escutar Jesus. E aí, no capítulo 7, ele começa dizendo assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei vindos de Jerusalém se reuniram com Jesus. Eles não foram lá para Galileia, porque na verdade a Galileia era uma região de pescadores, o pessoal de Jerusalém, né, se achando, Jerusalém era a capital, aquela coisa toda. Eles não iam sair lá de Jerusalém, os mestres da lei, para ir lá para Galileia por nada. É óbvio que Jesus estava chamando a atenção, e eles chegam lá e eles se reúnem com Jesus. E aí acontece uma das cenas que muitos conhecem, e inclusive, né, é um versículo que virou ditado. Né, tem muito crente que faz o ditado virar versículo, né? Tem muito crente assim, como diz aquele versículo, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, tem gente que faz de ditado versículo, mas também tem versículo que vira ditado. Então, esse versículo, né, dessa história, na verdade, os fariseus chegam para conversar com Jesus, e nesse momento eles percebem que os discípulos de Jesus, eles estavam comendo sem lavar a mão. Rapaz, se eles tivessem nos dias de hoje, né? Hoje em dia, para cumprimentar, você tem que lavar a mão. Imagina comer sem lavar a mão, né? Vai no mercado, volta para casa e come sem lavar a mão. Os discípulos de Jesus não eram um bom exemplo nesse sentido, né? Mas era meio porquinho, assim, né? Mas os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos para comer. E os fariseus, o Marcos, ele deixa bem claro, né, quando ele se escreve, ele fala assim, que os fariseus, eles lavavam a mão cerimonialmente. O que é lavar a mão cerimonialmente? É você fazer uma cerimônia para lavar as mãos. Como que é uma cerimônia de lavar as mãos? Mas é um momento que você para lavar as mãos. Não é aquela coisa assim que você chegou a lavar a mão e já continuou, não. Você tem que ter um espaço reservado, você tem que ter uma toalha, é tudo pronto ali, porque é uma cerimônia lavar as mãos. Então, eles faziam isso cerimonialmente. Por quê? Porque tinham leis que falavam sobre essa questão, né? No Antigo Testamento tem leis de como que deveriam ser lavadas as vasilhas para purificação e tudo mais, né? Então, eles seguiam e eles criaram mais leis em cima das leis do Antigo Testamento de como eles precisavam fazer para se purificar, para eles poderem comer. E aí eles criticam os discípulos, porque os discípulos não estavam fazendo, né? Jesus era um mestre, então, como discípulos de um mestre, eles deveriam seguir os preceitos da lei. E agora, Jesus dá uma sarrafada, né, nos fariseus, e ele fala, né, para os fariseus que, na verdade, o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai do homem, porque o que sai vem do seu coração. Por isso que eu digo, esse é um versículo muito conhecido, né, que virou ditado. E depois disso, a palavra diz que os fariseus ficaram muito indignados com Jesus. E aí, então, se você lê alguns historiadores e comentaristas, né, do livro de Marcos e do livro de Mateus, há um certo consenso entre os comentaristas de que, nesse momento, na verdade, essa comitiva que foi enviada de Jerusalém, ela foi enviada para avaliar quem Jesus era e com a condição, inclusive, de prender Jesus caso Jesus demonstrasse ser algum perigo para a religião farisaica, para os fariseus, né? E aí o que acontece? A gente vê que Jesus, então, ele sai da Galileia e ele vai para Tiro e Sidom, que são duas cidades que não são do território de Israel. Jesus raramente saiu do território de Israel. E ele diz porque, no texto que a gente acabou de ler, ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E esse é um dos momentos em que Jesus sai da região
da Galileia, ele sai dos limites de Israel e ele vai para a região fenícia, região Ciro-Fenícia. E é uma região que ficava na costa, né, em contato com o mar Mediterrâneo, duas cidades que existem até hoje, que existem no Líbano. Essas duas cidades, Tiro e Sidom, existem até hoje. E Tiro e Sidom fica a um tiro de Galileia. Essa foi boa, né? Fala a verdade. Na verdade, fica a cerca de 100 quilômetros. Que tiro foi esse? Eu falei para os irmãos que a gente tem que preparar aqui uma câmera, que é a câmera da plateia. E um microfone também para pegar como que a plateia reage, né? Para vocês poderem rir junto com o pessoal daqui. O pessoal que está se rachando de rir das minhas piadas. Agora... Tiro e Sidom, então, eles não eram cidades de Israel, eram cidades de gentios. Pessoas que não eram do povo de Israel. E agora Jesus ele vai até essa cidade porque, na verdade, existia um risco real de que Jesus fosse preso pelos fariseus e levado para Jerusalém antes do tempo. Jesus não havia se cumprido o tempo ainda de ele ser morto, então Jesus estrategicamente sai da região da Galileia e vai para Tiro e Sidom para escapar de uma possibilidade de ser preso. Para algumas pessoas pode parecer assim, Jesus fugindo, como? Né? Se a gente olhar o texto lá de Marcos, capítulo 4, que a gente leu no domingo, é muito impressionante, porque diz que o pessoal da cidade de Nazaré, que é de onde Jesus era, Jesus falou, né, aquele texto de Isaías, e o pessoal ficou meio indignado com Jesus. Ali diz que eles pegaram Jesus e levaram Jesus até o precipício onde ficava a cidade para jogar Jesus para baixo. E aí termina o texto dizendo assim, mas Jesus, passando entre eles, foi embora. Como que você acha que Jesus passou entre um monte de cara que queria jogar ele no precipício? Assim, não, gente, não me joga, não é minha hora ainda. Deixa eu ir embora. Ai, desculpa, não é a hora ainda. Daí ele passou entre eles. Jesus teve que fugir de fato, porque as pessoas estavam segurando ele para jogar ele. Entende? Então nós precisamos olhar e entender algumas coisas de fato assim, da realidade como as coisas aconteceram. Aqui Jesus ele vai com seus discípulos para Tiro e Sidom, porque existia um risco de fato de os fariseus ali prenderem ele. E aí, então Jesus vai para Tiro e Sidom e agora começa a nossa história. Eu só tenho uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que eu achei assim, eu já tinha lido isso, obviamente, né? Mas é uma coisa muito interessante. Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai percebendo detalhes que são interessantes. Quando Marcos está escrevendo sobre essa história, na verdade, né, do que o homem come, que torna ele impuro, e não é o que entra, mas sim o que sai, né? E ele termina o versículo 19, falando, ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Esse é um versículo muito simples, que está nos evangelhos ainda. E aí, de repente, você olha assim, não, mas isso aqui está nos evangelhos, mas Marcos escreveu esse texto muito tempo depois que Jesus já havia morrido. E por que Marcos inclui um pequeno versículo assim, um pequeno comentário, depois do que Jesus falou? Porque, na verdade, o Marcos, assim como Paulo e assim como outros apóstolos, lutavam constantemente contra essa onda dos judeus de tentarem fazer os crentes daquela época se limitarem no que diz respeito à alimentação judaica. Porque os judeus queriam que todo mundo entrasse dentro do modelo de alimentação deles. E aí o Marcos, mesmo escrevendo o evangelho, dizendo daquilo que Jesus, ele põe um trechinho para dar uma direção para as pessoas, para as igrejas que iriam ler a carta dele. Dizendo, olha, Jesus, gente com Deus, e Jesus chega neste lugar agora, e há uma mulher neste lugar que já conhecia a fama de Jesus. A fama de Jesus já havia ultrapassado
na casa e Jesus queria passar meio por baixo do radar. Ele não queria que as pessoas ficassem sabendo que ele estava ali, mas rapidamente essa mulher já descobre. E no texto de Mateus, ele descreve de uma forma um pouco diferente o que está acontecendo. Porque ele diz que essa mulher, até Jesus chegar na casa, na verdade a mulher foi seguindo Jesus e foi clamando atrás de Jesus que ela precisava de um milagre. Ela não simplesmente chegou na casa para conversar com Jesus. Ela vinha gritando, clamando, de forma que os discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, fala logo com essa mulher e despede ela, porque ela já está até perturbando a gente. Essa mulher, ela estava tão desesperada por aquilo que ela precisava, porque imagina só, o problema dela é que a filha dela, ela estava possessa por um espírito demoníaco. E esse problema, na verdade, de ela estar possessa por um espírito demoníaco, aparentemente, é algo que ninguém sabia como tratar. Ninguém sabia como resolver. As pessoas não sabiam como resolver esse problema. Era um problema que estava ali, e por mais que ela podia levar no médico, ela podia levar no curandeiro, ela podia... Imagine se essa mulher já não deve ter tentado várias coisas para tentar libertar a filha. E mesmo assim ela não conseguiu de forma alguma, mas de repente ela ouviu de um homem que lá na sinagoga de Cafarnaum ordenou que o espírito maligno saísse de um homem e o espírito maligno deixou o homem. E de repente agora, essa mulher ouve que essa pessoa que estava lá em Cafarnaum, a 100 quilômetros de distância, está presente na cidade. O que você faria para você salvar o seu filho ou sua filha? Como você reagiria para salvar o seu filho ou sua filha num momento assim? Se talvez agora a única pessoa que pode de fato fazer alguma coisa, ela está ali, ela está próxima, ela está presente. Como você reagiria? E essa mulher, ela reage clamando, gritando, pedindo socorro a Jesus. Agora vem algo que eu fiquei pensando, na verdade, porque Jesus era Deus, ele é Deus. E Jesus, ele olha para essa mulher chega e ela fala. Tem um outro versículo que Jesus, que fala assim, eu não lembro exatamente onde está, depois eu vou procurar e vou passar para você a referência no próximo culto. Ele fala assim, que Jesus já sabia o que ele faria. Jesus, ele já antecipava, na verdade, as coisas, porque ele era Deus, ele tinha a consciência das coisas que estavam por vir. E, de repente, a pergunta é, se Jesus, de certa forma, sabia que ele libertaria a filha dessa mulher, o que levou Jesus a comparar ela com um cachorro? Se de alguma forma Jesus sabia que isso aconteceria, por que Jesus não deu uma palavra de amor? Por que Jesus não deu uma palavra de carinho? Por que Jesus não deu uma palavra de afeto para essa mulher? E por que na verdade Jesus ele dá uma palavra que confronta essa mulher? E na verdade, inclusive, praticamente exclui ela da possibilidade de receber a salvação ou que ela buscar a bênção que ela buscava. Na verdade, essa mulher, de fato, ela estava com muita fé, ela estava na certeza de que Jesus faria alguma coisa por ela. Muitas vezes, eu lembro uma vez que o pastor Wagner veio pregar aqui, e ele falou que muitas vezes é mais fácil as pessoas terem fé para buscar a cura de um câncer do que terem fé para buscar a cura de uma dor de cabeça. Porque para dor de cabeça, nós temos remédio, nós vamos dormir e descansamos, e a dor de cabeça ela não é eterna, ela passa. Então, muitas vezes nós nem oramos quando estamos com dor de cabeça. Porque eu sei que ela vai passar, eu estou com dor de cabeça, eu vou deitar um pouquinho, vou descansar, eu vou pedir para ir para casa, eu vou tomar um remédio, eu vou tomar qualquer coisa que possa aliviar minha dor de cabeça e está tudo bem. Mas na verdade, quando de repente se trata de uma doença mais grave, algo mais pesado, algo que não tem como a medicina me auxiliar, daí parece que sim, eu recorro a Deus e eu tenho mais fé para poder alcançar curas mais milagrosas do que para alcançar as coisas do dia a dia. E parece que esse é o caso dessa mulher. Na verdade, ela possivelmente já tentou várias coisas para tentar libertar a filha dela, e agora chega um momento em que talvez a única coisa que ela pode e que resta a ela para poder trazer cura é Jesus. E quando essa mulher chega diante de Jesus, possivelmente Jesus já sabe de tudo isso. Jesus já conhece o coração dessa mulher. A minha pergunta para você, meu querido, é o que você tem tentado
para resolver os problemas que você tem vivido na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família, no seu casamento? Como você tem buscado resolver esses problemas? Você tem tentado buscar soluções naturais? Você tem pensado como você vai resolver esses problemas de forma natural? Ou você tem colocado a sua fé em Jesus, de que Jesus vai fazer uma transformação na sua vida e você está crendo que de fato Ele é a única solução, Ele é a única saída para resolver o seu problema? Como você tem encarado o seu problema? E eu vejo que, na verdade, Jesus, Ele não chamou a mulher de cachorro. Jesus, na verdade, Ele usa uma parábola. Assim como, na verdade, várias parábolas, Jesus ensinava por parábolas. E eu entendo que a mulher não se sentiu, por exemplo, a mulher não se sentiu nem um pouco insultada pelo que Jesus fala, porque ela usa a própria parábola de Jesus para contrapor o que Jesus fala, para mostrar que ela continuava crendo. Então, em primeiro lugar, essa mulher creu, e mesmo em meio a uma possível negação, mesmo diante de um possível não de Jesus, ela não desiste. O que acontece muitas vezes, vamos com muito cuidado no que eu vou falar, né? Mas a gente tem alguns textos na Bíblia que falam sobre a persistência. Eu falei sobre um deles na semana passada, que é o da mulher, da viúva e do juiz iníquo. Que a viúva pedia para o juiz e o juiz não atendia ao chamado dela, e ela continuou pedindo, até que um dia ele fez. Tem um outro que é o do amigo inoportuno, é uma parábola também, de um amigo que chega à meia-noite na casa do outro amigo para pedir pão. E o amigo que está dentro de casa fala assim: eu já estou na cama com os meus filhos também, por favor, vá embora. Essa pessoa que foi pedir o pão, a primeira resposta que ela obteve foi não. A viúva, diante do juiz iníquo, a primeira resposta que obteve foi não. E a mulher cirofenícia, diante do pedido para Jesus, a primeira resposta que ela obteve foi não. A pergunta que eu faço é que quando nós não alcançamos aquilo que nós estamos orando, é porque Deus não quer nos dar ou porque nós precisamos perseverar mais? Talvez, muitas vezes, nós oramos durante algum tempo e quando não recebemos aquilo que estamos pedindo, aquilo que estamos clamando, nós não agimos como a viúva ou como um amigo inoportuno e nem como mulher cirofenícia. Jesus, na verdade, ele instiga essa mulher a dar um passo além na sua fé e se colocar dentro da própria parábola que Jesus havia falado, para dizer que ela receberia, mesmo que fosse uma migalha daquilo que foi dado aos filhos. E é interessante porque, para quem tem filho, né? Se você que tem filho aí de 2, 3, 4, 5 anos, quando você coloca ele na mesa para comer, e você coloca o prato de comida dele, como que fica o chão, a cadeira e a mesa depois que a criança come? Alguém já viu isso? Fica bem limpinho, né? Nada, né? Imagina, agora experimenta o seguinte, pega uma fatia de pão caseiro e coloca num prato e dá para uma criança de 3 anos comer uma fatia de pão caseiro. Como que vai ficar? Vai ficar uma bagunça. Porque, na verdade, eu diria que a maior parte do pão, como? Um pote de açaí. A maior parte do pão vai estar no chão. A criança vai colocar mais pão no chão do que na boca. É verdade ou não é? É interessante, porque na verdade, quando Jesus, é interessante porque são 2 versículos que falam sobre esse tema. Jesus, ele não fala que ele está tirando o pão de crianças, ele fala que está tirando o pão de filhos. Filho pode ser criança como pode ser adulto, certo? Ele fala assim, não vale eu tirar dos filhos para dar para os cachorros. E a mulher, ela fala assim, mas os cachorros comem do que as crianças deixam cair. A mulher, ela interpreta, olha a sabedoria dessa mulher. Porque não é só filho, se for um filho adulto, talvez não caia nada, o cachorro fica sem nada. Mas a mulher fala assim, mas e se for uma criança comendo? E você dá comida para a criança? O que vai cair no chão? O que cai no chão os cachorrinhos comem.
E a mulher, então, ela reinterpreta a parábola do próprio Jesus, colocando uma brecha na parábola de Jesus, para que ela receba aquilo que ela está buscando. A mulher começa a argumentar com Jesus. Essa mulher é ninja, cara. E sabe o que eu acho legal? Eu acho que Jesus, na verdade, ele abre todo esse contexto, todo esse negócio exatamente para isso. Para instigar essa mulher a buscar mais e a mostrar o quanto, na verdade, ela desejava aquilo que ela estava buscando. E a mulher, ela realmente alcança aquilo que ela buscava. Muitas vezes Deus, ele vai nos instigar a partir do Espírito Santo, através do Espírito Santo, para uma busca mais intensa. O grande problema nosso nos dias de hoje é que as pessoas recebem pouco, as pessoas conhecem pouco, as pessoas vivem pouco, porque elas não conseguem aprofundar o nível de busca que tem de Deus. O nosso nível de busca, ele é muito limitado. Quando chega numa determinada parede, quando a gente bate na porta dizendo, olha, vim buscar pão, e o homem de dentro fala assim, eu já estou dormindo, a gente diz, desculpa, te incomodei. A gente volta para casa. Vou incomodar, o cara está dormindo com os filhos. E o que Jesus fala? Ele diz assim, rapaz, o cara ficou batendo até o outro levantar. Olha só, gente, esse cara, ele perdeu o amigo, mas não perdeu o pão. É ou não é verdade? Ele perdeu o amigo, mas não perdeu o pão. Ele perdeu aquele amigo. Mas sabe o que acontece? Ele disse que ele tinha um outro amigo em casa, que veio de viagem e não tinha o que dar de comer. E depois, ele pode reatar, mas ele insistiu, até o risco de perder o próprio amigo. Mas ele alcançou aquilo que ele precisava. Imagina essa mulher que ficava em torno do juiz. Não corria o risco do juiz um dia chegar e assim, pegar os guardas romanos assim, guardas, prende essa mulher aí. Essa mulher fica me perturbando, rapaz. Como é que chama aquela medida restritiva que a polícia dá quando, né, a pessoa não pode aproximar, né? Eu vou dar uma dessas medidas aí para essa mulher não chegar mais perto de mim. Se ela chegar perto de mim, ela vai ser presa. A mulher correu o risco de ser presa, mas ela continuou insistindo com o juiz até que ela alcançasse aquilo que ela buscava. Essa mulher cirofenícia também, assim como nós, vocês já devem ter ouvido falar várias vezes das palavras, né, sobre a mulher samaritana, né, porque ela não poderia conversar com Jesus. Ela falou assim, mas como que você está conversando comigo? Eu sou mulher, sou samaritana. É a mesma coisa para a cirofenícia. A cirofenícia era mulher e ela não era do povo de Israel. E ela chega diante de Jesus para conversar com Jesus. Ela quebra barreiras, ela quebra limitadores sociais, ela quebra uma sociedade que era machista na época, uma sociedade que não aceitava que as mulheres se achegassem, principalmente quando era de outro povo. Essa mulher, ela vai contra tudo e contra todos, porque ela tinha algo que ela precisava salvar sua família. A grande questão hoje, queridos, é que nós somos muito desleixados, e nós temos pessoas que precisam de salvação dentro da nossa casa, mas nós vamos deixando. E aí a gente vai deixando, e a gente vai deixando, e a gente vai deixando, e o nosso desafio é clamarmos por todas as pessoas da nossa casa, é continuarmos intercedendo e é colocarmos a nossa fé inteiramente no Senhor Jesus, porque Ele é capaz de fazer transformação na sua casa, no seu lar e na sua vida. E essa mulher também, ela dá um show de humildade. Muitos de nós, quando recebem um não, eles assim, é aquela famosa frase, né, que muitos de nós já disseram e muitos de nós conhecem muito bem, eu nem queria mesmo. Quando a gente pede algo e recebe talvez uma resposta dura, talvez uma resposta atravessada, como essa mulher recebeu de Jesus, a nossa primeira atitude é, eu nem queria mesmo. É talvez, dizer assim, eu faço sozinho, deixa que eu me viro. Eu me viro melhor sozinho. Deixa que eu faço, não preciso de ajuda. E a gente é muito orgulhoso. Porque a gente já tem dificuldade para pedir ajuda. E quando a gente pede ajuda, e de repente a pessoa que ia nos ajudar, ou não está com muita boa vontade, a gente já acorda assim, né, deixa que eu faço sozinho. E a gente vai lá e se quebra muitas vezes, porque nós somos tão pouco humildes. Nós somos extremamente orgulhosos.
Essa mulher, ela deu um show de humildade, de fé. Essa mulher, ela alcançou tudo o que ela buscava, porque ela colocou em primeiro lugar aquilo que ela buscava. Quando nós deixamos de buscar algo porque nos sentimos feridos no nosso ego, por causa do nosso orgulho, é porque o nosso orgulho é mais importante do que aquilo que nós buscamos. Se o meu orgulho não é mais importante, eu continuo buscando, mesmo que as pessoas me humilhem, mesmo que eu receba não, mesmo que as pessoas não me ajudem, mesmo que as pessoas não demonstrem interesse naquilo que eu estou buscando, mesmo que as pessoas não estejam dispostas a andar comigo. Se o que eu desejo, se o que eu busco, se o que eu quero no Senhor, ele é mais importante, o meu orgulho não interferirá nisso. Muitas vezes, dentro da nossa casa, o nosso orgulho interfere muito. Porque eu vou lá e falo assim, vamos participar do nosso culto familiar. Que culto familiar? Então, vai para o inferno mesmo. Eu estou falando e a gente está rindo, mas você acha que isso é difícil de ter acontecido em alguma casa? Alguém aqui acha que é difícil de ter acontecido em alguma casa, é isso? Essa foi a atitude da mulher Cirofenícia? Ela chega, Jesus, cura minha filha que tem endemoniado. Eu não vou dar o pão dos filhos para os cachorros. Cachorro é você. Que cachorro? Que cachorro o quê? Sou cachorro não. Ela não dá uma resposta atravessada. Isso quem faz somos nós. Ela se humilha e reconhece porque o que ela busca está em primeiro lugar. Que você possa colocar em primeiro lugar os desejos que você tem nutrido no seu coração, pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos seus estudos, que aquilo que você tem buscado seja de fato o primeiro lugar, não o seu orgulho, não os seus achismos, não as suas ideias, não as suas opiniões, mas aquilo que Deus quer para a sua vida. E que você possa ser como uma mulher Cirofenícia, que alcançou aquilo que ela buscava no Senhor. Amém? Eu quero orar com você, você que está em casa, quero convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar por você, pela sua casa, para que Deus abençoe a sua casa no nome de Jesus. Nós estamos encerrando em ponto, 9 horas. Amém? Pai, nós queremos pedir agora que o Teu Espírito Santo seja derramado em cada casa, em cada lar que está nos assistindo agora. Pai, no nome de Jesus, estende a Tua mão poderosa e entra agora dentro dessas casas, desfazendo toda a treva, toda a obra do diabo que está se levantando dentro de cada casa. Eu ordeno agora, seja encerrada no nome de Jesus. Espíritos malignos que têm tentado contra essas famílias, eu ordeno, cesse agora as suas atividades. Saia agora. Se cale agora, no nome de Jesus. E eu te peço agora, Pai, que o Senhor comece a colocar dentro dos corações um desejo intenso de salvação para cada pessoa de cada casa, para cada pessoa de cada família. E eu te peço que o Senhor levante guerreiros de oração, homens e mulheres cheios de fé e cheios de humildade, crendo que o Senhor de fato trará salvação e transformação para dentro das casas, para a honra e glória do Teu nome. Nós cremos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, eu gostaria de lembrar você, amanhã nós temos célula, nós vamos fazer a transmissão da célula pelo YouTube, e também no domingo nós temos culto. Eu quero convidar você a participar do nosso culto às 18 horas. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para você poder receber a notificação. E nós estamos fazendo a transmissão agora pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. Então você pode escolher qual deles fica melhor para você e pode acompanhar o culto da melhor forma. Amém? Nós queremos abençoar a sua vida, então compartilhe conosco desses momentos de culto online, participe conosco, deixe o seu joinha, né? Deixe o seu comentário. Se há alguma coisa que você acha que nós podemos melhorar, né? Por favor, também dê um comentário lá, deixe seu comentário conosco. Para você que quer ofertar conosco, no final agora nós estaremos passando entre as imagens com informações da nossa programação, há uma imagem com a nossa conta do Bradesco. Você que quer fazer uma oferta para nós, você pode pegar essa conta e pode fazer um depósito, uma transferência. E também, se você deseja fazer uma oferta no cartão, você pode passar aqui na igreja, nós temos a maquininha do cartão, e você pode ofertar assim também.
Muito obrigado a todos os irmãos que já têm ofertado, que têm auxiliado, né, a nossa igreja na manutenção do templo, na manutenção da nossa obra. Deus abençoe ricamente a sua vida. Muito obrigado. Vamos na paz do Senhor, no nome de Jesus. Amém.